Prova do IBGE! Vamos lá, agente de pesquisa e mapeamento. Você fez a provinha do IBGE? Você fez? Banca FGV. Ah, então nesse vídeo o que vai acontecer? Nesse vídeo eu vou fazer a provinha com vocês. Então, ó, eu vou fazer um react. Eu vou tentar resolver essa prova e você vai ficar aqui comigo. Quem fez a prova do IBGE? Legal. Álvaro, eu não fiz. Se você não fez, pelo menos você vai ver uma provinha, ó, gostosinha da Banca FGV. Acredita? Acredita que a Banca FGV pegou leve? Eu já vou falando pra vocês, a Banca FGV pegou leve, hein? Será que essa é a tendência, Álvaro? Vamos lá, sem mais delongas. O meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Enrolei demais, certo, gente? Enrolei demais, bora. Olha essa provinha FGV, ó. Agente de pesquisa e mapeamento. 20 questões. Bora lá? Textão, galera. Textão. Quem quer fazer para o texto dá uma lida. Legal? Quem quer fazer para o texto dá uma lida. Eu sempre falo para os meus alunos, não comece lendo o texto. Vamos para a questão primeiro. Vamos ver se essa questão é de texto. Vamos lá? Vem cá. Vamos lá. Questãozinha, ó. Questãozinha de número 1. Será que essa questão é sobre o texto? Vamos lá, vem cá, ó. Assinale a opção que revela a crítica. Opa, então peraí, Álvaro. Então quer dizer que eu não li o texto ainda, mas eu sei que vai ter uma crítica, certo? Então, ó, assinale a opção que revela a crítica presente no texto. Vamos lá? Então, ó, já sei o que eu quero. Eu vou ler aquele texto e eu quero saber qual é a crítica do texto. Letra A maternidade como um peso nas escolhas para a mulher. A maternidade como um peso. Será que essa é a crítica? Nas escolhas para a mulher. Letra B. É a dependência da mulher em relação ao filho, considerados os papéis sociais. A crítica, tá? É o desequilíbrio atribuído ao peso de uma traição cometida por mulheres em relação aos homens. A crítica é letra D, o questionamento da masculinidade diante da traição. Letra E, será que a crítica é a violência das relações parentais na sociedade brasileira? Vamos ler o texto, claro, né? Então, ó, você quer parar o vídeo, aí você já tenta fazer, quem já deu uma lidinha, mas vamos lá, galera. Vamos lá. Então, ó, quando eu pego aqui, ó, peraí, esse texto vai ter uma crítica. Legal, quero saber qual é a crítica. Vou ler o texto todo, qual é a crítica. Será? Eu pego aqui, ó. Será que está criticando a maternidade? A maternidade como um peso. Vamos ver isso. Será que a maternidade como um peso? A maternidade é um peso. Será que é a dependência? Será que é a dependência da mulher em relação ao filho? Será que é um desequilíbrio atribuído ao peso de uma traição? Desequilíbrio. Traição. Letra D. É o questionamento da masculinidade? Peraí. Será que a crítica é a violência das relações parentais? Relações parentais na sociedade brasileira? Vamos lá? Então eu já sei que eu quero uma crítica. Vamos pro texto? Se você quiser, você para o vídeo e lê o texto aí. Se você não quiser, você lê comigo. Vamos lá? O texto a seguir refere-se às próximas 10 questões. Então, ó, Mário, aí começa aqui já, ó. Mário começou a passear. Ó, Mário começou a passear com as mãos no bolso, a cabeça baixa. Camila, são personagens, né? São personagens. Camila, ainda na poltrona, com as costas para a janela, os cotovelos fincados no joelho e o queixo nas mãos. Procurava uma palavra com que pudesse convencer o filho. Procurava uma palavra. Peraí. Convencer o filho da sua inocência. Opa, peraí.
Ah, convenceu o filho da sua inocência. Tudo lhe parecia preferível àquela humilhação. Hum. Daria a luz dos seus olhos. Ela daria a luz dos seus olhos. Ah, antes ela fosse cega. Nossa, tá pesado, hein? Antes ela fosse cega, para que Mário a julgasse pura, muito digna, muito digna de todo o respeito das filhas, né? Muito digna de todo o respeito das filhas, muito honesta, toda de seu marido, toda de seu marido e das suas crianças. Compreendia bem. Compreendia bem. Ah, tá. Compreendia bem. Compreendia como, Álvaro? Compreendia bem. Ah, é uma questãozinha que você vai ver já já. Compreendia bem que o sentimento e a imaginação nas mulheres só servem para a dor. Colhem rosas as insensíveis. Colhe rosas as insensíveis, que vivem eternamente na doce paz. Para as outras, há pedras, duras, como aquelas palavras do seu filho adorado. Palavras do seu filho adorado. Antes ela fora surda. Vai vendo, pessoal. Antes ela. Você vai percebendo, ela preferia ser surda, cara. Antes ela fora surda. Não as teria ouvido, ó. Quer dizer, se ela fosse surda, não teria ouvido aquilo, né? Quantas vezes o marido teria beijado outras mulheres? Quantas vezes o marido teria beijado outras mulheres? Amado outros corpos? E aí estava como dele, só se dizia bem. Ele amara outras pela volúpia, pelo pecado, pelo crime. Ela só se desviara para um homem. Ele, então quer dizer, vai vendo, galera. O cara fez a festa, né? Passou o rodo, pegou todo mundo. Ela só deu uma mancadinha. Sacou, galera? Só deu uma mancadinha. Ela só se desviara para um homem. Depois de lutas redentoras, mesmo assim foi difícil, hein? E porque fora arrastada ela foi arrastada nessa fascinação. E porque não sabia esconder a sua aventura. Aí estava a boca do filho a dizer-lhe amarguras. Mano, Júlia! Você vê aí, gente, Júlia, Júlia Lopes, né? Júlia Lopes de Almeida. Então, o que ela fez aqui, galera? Ela pegou uma cena, né? Ela pegou uma cena. Então, você já imagina, o Mário e a Camila. Você imagina, marido e mulher, né? Então, ela vai falando, puta, ela ouviu coisas do filho, caramba. Então, o que pegou aí, galera? Ela só deu uma mancada. E mesmo assim, o filho, arrepiou. Ela preferia ser surda. Sacou? Vixe Maria. Ai, isso é uma historinha. Já tá falando que é historinha? Já tô falando que é uma historinha. Percebe, galera? Percebe? Nossa, já é uma historinha, já é uma historinha. O que aconteceu? Tá vendo? Aconteceu que o maridão pegou aí. Os filhos pegaram, sei lá. Ela fez alguma coisa. Perceberam, galera? Bora. Assinale a opção que revela a crítica presente. Vamos lá, gente. Aí você vê que é ela pensando, né? O narrador pensando. Ih, já falei narrador. Não, o narrador falando e tal. Será que a crítica é a maternidade? Será que está criticando a maternidade como um peso nas escolhas? Está criticando a maternidade? Será que está. Letra B. Será que está criticando a dependência da mulher em relação ao filho? Considerando os papéis sociais? Será que está criticando o desequilíbrio atribuído ao peso de uma traição?
traição, ó, cometida por mulheres em relação aos homens. Vai vendo, galera? Ele, você percebeu? Ó, ele amar outras mulheres, outros corpos. Ele, ó, ela só se desviou para um homem. E mesmo assim lutando, tá vendo? Ah, letra D. Será que é o questionamento da masculinidade? Será que é a violência das relações parentais na sociedade brasileira? Gente. E aí? O texto está criticando o quê? Ó, vem cá, galera. O que tá criticando aí? A mulher só se desviara para um homem, certo? Ah, mas ele, ó, amar outros corpos, outras coisas. Alternativa correta, gente, letra C. Essa é difícil, hein? Percebeu? É o texto todo, certo, gente? O texto todo. Então, ó, questãozinha de número 1. Alternativa correta é letra C. Certo, gente? Ah, Álvaro, peraí. Deixa eu ler de novo. Para quem quer ler de novo, para o vídeo aqui, ó, lê o texto de novo. Falou, galera? Então, ó, lê o texto todo. Legal? Lê o texto todo da Júlia Lopes de Almeida. Texto pesado, hein? Né? E assinala a alternativa aí. Legal, galera? Número 1, alternativa correta é a letra C e pau. Ah, já me lembro o texto, né, Álvaro? Tá. Ele é o quê? Ele é um texto injuntivo? Não é, né, galera? Ah, Álvaro, o que é texto injuntivo? Injunção, né? O texto injuntivo, ele instrui o leitor. É instrução. Tá dando instrução pro leitor? Então, lê isso... Não. Argumentativo, o que seria o argumentativo? Argumentativo é defender uma ideia, né? Defender um ponto de vista e argumentar, né? Convencer o leitor. Será que esse texto está querendo convencer o leitor? Ah, Álvaro, será que é descritivo? Tem muita descrição, realmente. Tem muita descrição. Tem muita descrição aí. Será que é expositivo? Está querendo informar o leitor? Porque o texto expositivo, ele informa o leitor. Gente, eu já falei, né? Narrador, historinha, uma coisa aconteceu depois da outra, né? Mesmo que não tenha desfecho. Esse é um texto narrativo. Com muita descrição, viu, gente? Com muita descrição. Mas esse texto é narrativo. É uma historinha. Tem personagens. Certo, galera? A alternativa correta é letra D. E eu fui ver, a FGV também deu letra D de dado. Dá pra brigar? Dá pra brigar, viu, gente? Tem muita descrição lá, né? Tem muita descrição, né, galera? Mas você vê que uma coisa aconteceu após a outra aí. Alternativa correta, letra D de dado, narração e pau. Muito bem. Ah, agora eu quero ler de novo para ver se é narrativo. Então eu vou parar aqui, ó, de novo, tá, galera? Para o vídeo, lê o texto novamente, e você vai perceber se ele é narrativo. Ah, mas ó, letra A já era. Tá vendo, gente? Ó, isso aqui você já corta. Ah, argumentativo, já corta, ó, dá pessoal. Expositivo, já corta. É uma narração com muita descrição dentro. Legal? Bora! Questãozinha de número 3. Vamos lá, hein? Questãozinha de número 3 é vocabulário, né? Vocabulário. Assinalar a opção que apresenta a palavra que melhor substitui o substantivo destacado nessa frase. Vem cá, ó. Ele amara, tá vendo? Ó, Álvaro, o que é amara? Ele tinha amado. Você vê? É um pretérito mais perfeito. Então, ele havia amado, antes dela cometer a mancada, antes dela dar a mancada, ele já tinha amado, ele amara outras, pela volúpia, pelo pecado, pelo crime, volúpia, Álvaro. Será que volúpia é vontade? Pela vontade, pelo despeito, pela inveja. Não, inveja não, né, meu? Pelo prazer, né, galera? Álvaro, o que é volúpia? Pelo prazer, né? Pelo impulso. Volúpia nesse contexto, galera. Então, ó, ele amar outras pessoas pelo prazer. Prazer. Que prazer é esse? Não sei. Quem vai me dizer? Quem vai me dizer é você, certo? Que tipo de prazer é esse?
A volúpia. Certo, galera? Me ajuda, gente. Me ajuda aí. Coloca aí pra mim o significado de volúpia aí, tá? E nesse texto, vê se volúpia e prazer é a mesma coisa. Que tipo de prazer é esse? A volúpia. Legal? Alternativa correta é letra D de dado e pau. Olha essa questãozinha de número 4. Ah, tem que voltar no texto, Álvaro? Não, tem o trecho aí, ó. Sobre o texto, ó. Tudo lhe parecia preferível àquela humilhação. Assina a alternativa correta. Você percebeu que é crase? Ó, vamos lá. Ó, a crase, ó. A crase... Ah, tem crase aí? Você tá vendo que tem crase, né, galera? A crase se justifica pela junção do a, que é uma preposição, certo? E do a, que inicia o pronome aquela. Vem cá. Tudo lhe parecia preferível. Tudo que é preferível a. Opa, tá vendo? Isso é preferível a alguma coisa. Então, a palavra preferível rege a preposição a. Legal. E a próxima palavra é o aquela, né? Então, ó. É preferível a aquela. Vem cá, ó. É preferível a aquela humilhação. Então, é preferível a aquela humilhação. Ah, então peraí, Álvaro. Então, quer dizer que aqui, ó, é a junção da preposição a mais o primeiro a do aquela. X nela. Certo, galera? X nela. Não pode ser outra coisa. Então, ó, é preferível a aquela. Tal. Vai crase antes de aquele, aquela, aquilo? Vai, desde que a palavra reja a preposição a. Ué, por que não é B? Existe um erro? Não, tem erro nenhum aí. Tem erro nenhum aí, tá? Já que o pronome não admite crase. Admite, hein? Os pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo admitem crase sim, quando a palavra rege a preposição a. Letra C é gramaticalmente correto. Substituir a preposição a pela expressão do que. Gente, do que não, hein? Tudo que é preferível a, tá? Ah, do que na fala. Ah, eu prefiro isso do que aquilo. Tá errado, tá? É preferível tal coisa do que... Tá errado. Tá errado, hein, galera? Tá errado, hein? A palavra preferível rege a preposição a. E o verbo preferir também. Quem prefere algo a algo, hein? Cuidado. Letra D. A substituição de a aquela humilhação por a aquele insulto implicaria a ausência do acento grave, já que antes de palavra no... Nada a ver. Nada a ver. Ó, se fosse por aquele insulto, também teria crase, viu, gente? É preferível a aquele insulto. Os pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo não interessa se é masculino, feminino, singular ou plural, porque é a junção da preposição a com o primeiro a do aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquele. Letra E. Ah, usa a crase facultativo. Facultativo é o escambau. Facultativo é o escambau. Então, peraí, eu tenho que saber o que é facultativo, hein, gente? Ah, Álvaro, qual que é facultativo? Para ser facultativo, tem que ser pronome possessivo feminino. Minha, sua, nossa. Para ser facultativo, tem que ser a palavrinha até. Ele foi até a algum lugar. Para ser facultativo, tem que ser nome de mulher. Ou seja, 3 casos facultativos só. Isso aí não é facultativo coisa nenhuma. Essa crase é obrigatória. A alternativa correta é a letra A e... Questãozinha número 5. Assinale a opção em que a reescrita do trecho. Reescrita do trecho. Vamos ver? Reescrita do trecho. Colhem rosas as insensíveis, vírgula, que vivem eternamente na doce paz. Vamos lá. Reescrita desse trecho. O que eu tenho que ver para reescrever aí? Ó. As insensíveis é o sujeito. Vem cá, galera. Ó. Então, as insensíveis, o que elas fazem? O que elas fazem? Elas colhem. Tá vendo? As insensíveis colhem. Colhem o quê? Rosas. Tá vendo? Sujeito, verbo, objeto. Então, as insensíveis colhem rosas. Certo? Aí tá. Tá vendo esse quê? Que vivem eternamente na doce paz. É um pronome relativo.
Tá vendo? Então isso aqui, ó, que, ó, se refere. E essa vírgula é para dizer que é uma oração explicativa. Tem que ser a mesma coisa, né? Tá? Só mudar a posição desse negócio. Letra A. As insensíveis é o sujeito. Certo. Então, as insensíveis faz o que, Álvaro? As insensíveis colhem, que é o verbo. Rosas, objeto. Olha que lindo. Ah, já, pô, é a mesma coisa. Tá vendo? Por que a letra A? Ó, sujeito, verbo, objeto. As insensíveis colhem rosas. Entre o sujeito e o verbo, você tem uma oração explicativa. Dá uma olhada, galera. O que eles pegaram lá? Eles simplesmente pegaram a oração explicativa e colocaram entre sujeito e verbo. Então, as insensíveis, que vivem eternamente na doce paz, quer dizer, está explicando quem são as insensíveis. Igual aqui, ó. Mesma coisa. X nela. Ah, Álvaro, o que eu tenho aqui? Uma oração explicativa. Oração explicativa. E como é uma oração explicativa, ela tem que ser isolada. Você vê, as insensíveis colhem rosas. As insensíveis, vírgula, que vivem eternamente na doce paz. Essa aqui é uma oração explicativa. E aqui você tem também, ó, oração explicativa. Simples. Tá vendo? Oração explicativa que está depois. Você pega a oração explicativa e põe no meio da frase. É ela. É a mesma coisa. E tá errado na B, né? As insensíveis colhem rosas, vai vendo, rosas que vivem. Ah, mas não é também isso aqui? Não, ó, dá uma olhada, gente, ó, mudou, porque não são as rosas que vivem. Quem vive eternamente na doce paz? As insensíveis, gente. Certo? Esse pronome relativo, ele se refere ao termo antecedente. Entendeu? Então, não são as rosas que vivem, são as insensíveis que vivem. Tá? As insensíveis vivem eternamente na doce paz. Não são as rosas que vivem eternamente na doce paz. Ah, mas não tá certo essa daí, Álvaro. Mudou o sentido, galera. Letra C. Eternamente na doce paz vivem as insensíveis que colhem rosa. Não é a mesma coisa. Porque assim, ó, aqui não tem vírgula. Se não tem vírgula, galera, seria restritivo. Não é restritivo a ideia. A ideia é explicar. Certo? A ideia é explicar, hein, galera? Então, ó, as insensíveis que colhem rosas eternamente na doce paz vivem. Então, peraí, faltou aqui, ó. As insensíveis tem que ter essa vírgula. Por quê? Ó. E outra coisa, não é o mesmo sentido também? Ou é? As insensíveis colhem rosas, beleza. As insensíveis que colhem rosas eternamente na doce paz vivem. Tá, pode até ser a mesma coisa. Mas o que faltou aqui? A oração é explicativa. Álvaro, mas está certo. Não é, a questão não é certo ou errado. E se tirar a vírgula? Se tirar a vírgula, vira oração restritiva. Galera, você tem que estudar isso, falou? A vírgula diz que a oração é explicativa. Se tirar a vírgula, a oração é restritiva, é outro sentido. Letra D. As insensíveis eternamente colhem rosas. Tá, que vivem... As insensíveis... Ó como mudou. As insensíveis colhem rosas... Elas eternamente colhem rosas? Não, elas vivem eternamente. Não é que elas colhem rosas eternamente. Mudou todo sentido. Letra E. Na doce paz, eternamente vivem as rosas. Vem cá. As rosas que colhem as insensíveis. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, não é o mesmo sentido, né? Você viu? Essa questão não foi difícil, hein, galera? Você pegou a oração explicativa do original e colocou entre o sujeito e o verbo. Você vê a mesma coisa. A alternativa correta é letra A. Muito bem, galera. Sensacional. Você que fez até a 5 aqui agora, quebra esse galho para mim, eu quero saber. Você que você estudou comigo, você foi bem nessa prova? Ah, eu queria saber disso. Pessoal que fez a prova do IBGE, você fez a prova do IBGE? Põe aí para mim, Álvaro, eu fiz a prova do IBGE, acertei a maioria, legal, beleza. Você que não fez. Agora, fala para mim se você acertou da 1 a 5.
Quantas você acertou dessa 1 a 5 aí? Legal? Porque o que vai acontecer agora? Vamos para 6. Questãozinha número 6. Dá uma olhada. Na frase, antes fora surda, não as teria ouvido. Ó. Esse antes não é antes de tempo, né? Ela preferiria ser surda, tá vendo? Antes fora surda. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não as teria ouvido. Aí tá vendo esses 2 pontos, gente? Então o conectivo, eu quero trocar os 2 pontos por um conectivo aqui. Vamos pegar o sentido aqui, mantendo o sentido, certo? Se você pegar a letra A, antes ela fora surda, mas não as teria ouvido. Não é ideia de oposição, galera. Antes ela fora surda e não as teria ouvido. FGV tem que ter aquela palhaçada. Vamos lá. Antes ela fora surda, quando não as teria ouvido. Ó, antes fora surda, se não as teria ouvido. Gente, fora surda. Porque ela preferiria ser surda. Dessa forma. Dessa forma. Portanto, tá vendo? Antes, ela fora surda, portanto, não as teria ouvido. Dessa forma, não as teria ouvido. Então, assim, assim não as teria ouvido. Isso é uma conclusiva, galera. Tá? É uma conclusiva. E aí, por que eu falo que o gabarito é controverso? É FGV, não tem jeito. A conjunção E também dá ideia de conclusão aqui. Tá vendo? Também é. Antes fora surdo e não as teria ouvido, também faria sentido. Mas a FGV deu a letra E. Certo? Então você põe aí, ó. Pá. Então, gabarito controverso. Como sempre, né? A FGV tinha que dar uma mancada, né? Até que deu pouca nessa prova, certo? Então você que fez a questãozinha de número 6, você pode ver que a letra E, ó, encaixa melhor, ó. Antes fora surda. Dessa forma não as teria ouvido. Legal? Muito bem, muito bem. Questãozinha de número 7. O texto se caracteriza como literário. Como assim, Álvaro? Por que literário? Pois apresenta que função? Funções da linguagem. Você fala, que função é essa, cara? Vamos ver? Você lembra do texto? Historinha, né? A historinha lá, tal, né? Aquela texto narrativo, personagens. É um texto literário, claro. Né? Aí tá lá. É uma função utilitária com linguagem predominantemente objetiva. Não, galera. Ali tem uma metáfora, né? Ali tem umas metáforas. Ali tem um sentido figurado ali. Tá. É uma função descritiva, uma vez que narra informações precisas com linguagem técnica, gente. Eu dou na sua cara. Linguagem técnica. Ah, tá. Peraí, é um texto literário, né, meu? Então é uma função artística, né? Já que fala sobre o próprio fazer poé. Que poesia é aquilo? Então, peraí, Álvaro. Já que é um texto literário, tem uma função estética, em que o modo de dizer importa na construção de sentido. Ó, o modo de dizer é importante na construção de sentido. Isso aqui é difícil, hein? Eu vou ficar com essa por enquanto, hein? Ou é uma função informativa, considerando o compromisso com a verdade dos. Texto literário! Texto literário! É fictício essa parada! Alternativa correta é a letra D de dado, galera. Tá? Porque, como é um texto literário, tem uma função estética. Mas estético por quê, Álvaro? Por que é estético? O modo de dizer ali, né? Amar a outros corpos, né? Então, assim, tem umas metáforas ali. E esse modo de dizer é importante para construir um sentido, né?
Alternativa correta, gente, é a letra D de dado, sim. Beleza? Dá pra errar? Põe aí, galera. Escreve aí pra mim, número 7. Será que essa questão dá pra errar? Falou? Você põe pra mim aí? Você comenta? Álvaro, a questão 7 dá pra errar, hein? Tá? Eu posso até fazer uma aulinha sobre isso também, pra vocês. Legal? Bora? Questãozinha número 8. Assinale a opção em que o elemento sublinhado não atua como adjetivo. Vamos lá, adjetivo, cara. Vamos lá, hein? Elemento sublinhado. Qual que é o elemento sublinhado aí, Álvaro? Vamos ver? Não atua. Ó, cuidado, hein? Não é um adjetivo, hein? Qual delas não é adjetivo? Letra A. Compreendia bem. Não é o verbo compreender? Isso aqui é um advérbio, galera. É advérbio, Álvaro? É, advérbio. Isso aqui é um advérbio de modo. Compreendia bem. Compreendia mal, né? Então isso aqui é um advérbio. Porque o advérbio é uma classe de palavras que modifica o sentido do verbo. Tá vendo? Compreendia bem, compreendia mal. Então já era. Então isso aí já é um advérbio. Porque a palavra bem nessa frase é um advérbio. Advérbio de modo. Porque você pode ver aqui, galera. Ó, a cabeça baixa, ó, tá vendo? É a característica da cabeça baixa. Então esse é um adjetivo. Adjetivo dá característica ao substantivo. Cabeça baixa. Letra C. Para as outras, há pedras duras. Pedras duras. Pedras duras. É a característica das pedras. Adjetivo, né? Lutas. Lutas é um substantivo. Essas lutas são redentoras. É a característica das lutas. Tudo lhe parecia preferível. Ah, isso é preferível. Preferível é um adjetivo, galera. Ó, todas as palavras terminadas com isso aqui, ó. Ível. Isso é interessante, falou, galera? Ó, ível. Ável. Percebeu? Ó, possível. Impossível. Preferível. Compreensível. E ável, ó. Provável. Amável. Tá vendo? Isso aí é adjetivo na veia, galera. Certo? Então, a alternativa correta. Aqui não é adjetivo. É a letra A. Porque na letra A é um advérbio que modifica o sentido do verbo. E adjetivo, Álvaro? Adjetivo é característica, né, galera? Característica de um substantivo. Característica de um pronome. Legal? Questãozinha número 8, letra A e pau. Questãozinha de número 9. Assinale a opção em que o trecho retirado do texto revela, ó, noção de hipótese, certo, gente? Ó. Noção de hipótese. Vou dar um spoiler. E vai vendo. Meio com tempo verbal. Meio, tá? Com tempo verbal. Ó. Vem cá, gente. Verbos que combinam, tá? Que dão noção de hipótese. O que seria aí, ó? Falaria, jogaria, brincaria, faria. O outro verbo lá, ó. O outro verbo lá, ó. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Ó a noção de hipótese, gente. E vice-versa, tá? Falasse, jogasse, brincasse, fosse. Então, assim, essa combinação é uma combinação hipotética. Como assim, Álvaro? Eu viajaria a Paris se eu tivesse dinheiro, tá vendo? Então, veja. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Tá vendo? É uma hipótese. Ó, eu estudaria mais se fosse você. Se eu fosse você, eu estudaria mais. Olha a noção de hipótese, galera. Onde você vai encontrar essa noção de hipótese, Álvaro? E agora? É hipotético, certo, gente? É hipotético, uma hipótese. Tá. Vai. Taca aí, gente. Essa aí eu vou direto, falou? Dando esse spoiler pra vocês. Daria. Tá vendo? Daria, não é que vai dar. Daria, é uma hipótese. Daria a luz dos seus olhos. Se ela, antes fosse cega. Quer dizer, ela é cega? Não, é uma hipótese.
Ela preferiria ser cega, certo? E ela daria. Ó, isso aqui, galera. Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você não vai errar essa parada, hein, ó. Verbo da Maria. A ideia de hipótese é essa. E as outras? Que se dane as outras. Certo? Que se dane as outras. Hipótese, gente. Eu falaria com você se você estivesse aqui. Certo? Eu compraria compraria um apartamento se eu tivesse condições. Hipotético. Letra B de bola aí. Pau! Questãozinha número 10. Vamos pro abraço, gente. Como assim vamos pro abraço, mano? Conjunção é pra decorar, hein, cara? Já falou que é conjunção? Já falei que é conjunção. Por quê? Porque essa palavra, galera, é uma conjunção, pô. Conjunção. É, conjunção. Tem a ver com os porquês? Também. Né? Gente, porquê junto e sem acento é conjunção, acabou. É pronome interrogativo. Pronome interrogativo é uma pergunta isso aí, meu. Apresenta uma peraí. Apresenta uma preposição ligada a um... Nossa, cara. Mas peraí, qual que é a preposição ligada a um pronome relativo? É separado, ó. Preposição. Tá vendo, ó? Certo? Essa aqui sim, ó. Tá vendo? Preposição. O por é uma preposição. E o que é um pronome relativo. Beleza, outra coisa. É um termo substantivado. Um termo substantivado é esse aqui, ó. O porquê. Se liga. Aí eu substantivei, tá vendo? O motivo. Trata-se de uma conjunção causal. Lógico, gente. Tá? Claro. Claro que é uma... conjunção. Está sendo utilizado... Nossa, início de frase. Não, mano, não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver, mano. Então você percebeu, gente? O porquê aqui, junto e sem acento, é uma conjunção. Nesse caso é causal, é a causa, né? Não precisa nem ler, só tinha ela de conjunção. Mas Álvaro, o porquê pode ser conjunção explicativa. Também pode ser. Ela é explicativa ou ela é causal, depende da frase. Mas aí, como só tem ela... X, D de dado. E pau. Certo, galera? Fizemos 10 questões, faltam 10. São 20 questões, né? De novo, se você puder fazer esse favor pra mim, põe aí pra mim se você estudou comigo. Eu quero saber, eu quero fazer uma pesquisa aí. Você estudou comigo para fazer a prova do IBGE? E se você não estudou também, põe aí pra mim. Álvaro, dessas 10 eu acertei tantas. Só pra eu saber, beleza? E você estudou comigo? Você põe assim, Álvaro, eu estudei com você, fui bem na prova. Valeu? Beleza? Bora! Vamos pra questãozinha de número 11. Opa, segunda metade da prova. Certo? Segunda metade da prova é outro texto, percebeu? O texto a seguir refere-se às próximas 10 questões. Se você quiser fazer agora, você para o vídeo para ler. Falou, galera? Deixa aí. Não parou não. Vamos fazer a questão primeiro. Mesma coisa. Primeira questão. Primeira questãozinha. Minhas besteiras aqui. Primeira questãozinha é a seguinte, assinale a opção que apresenta de acordo com o texto. Tá, de acordo com o texto, não, de acordo com o texto. Segundo o texto, de acordo com o texto, o fato inédito revelado pela pesquisa. Então vai ser uma pesquisa. Vai ser uma pesquisa. Então, qual é o fato inédito? Então você já sabe que você procura lá. Você quer um fato inédito. A pesquisa revelou um fato inédito. Eu quero achar esse aí. Qual que é o fato inédito? Vamos ver? Letra A. Mais mulheres se tornaram chefes de família. Letra B. Mais mulheres estão na posição de cônjuges. Gente, eu não preciso nem ler, mano. Não preciso nem ler isso aí. Agora, o que é cônjuge, Álvaro? O cônjuge é o seguinte, eu sou casado e o meu cônjuge é a minha esposa, certo? Aí, a minha mulher é casada comigo, claro. Eu sou o cônjuge dela, ela é o meu cônjuge. O que é cônjuge? Marido e mulher, pô. Né? Então, mais mulheres estão na posição de cônjuge. Como assim mais mulheres estão na posição? O que é isso, cara? Desde que o mundo é mundo. Mas tudo bem, vamos ler o texto. Letra C. Mais homens figuram, na maioria, no comando das... Isso é inédito, galera. Isso aqui é...
Você já vai, antes de ler o texto, você já vai fazer o senso comum aí. O que é novo para nós, gente? Ah, mais homens figuram como maioria no comando das residências. Isso é inédito, galera. Sociedade patriarcal, mano. Letra D, que sempre foi, né? Letra D. Os dados de residências chefiadas por pessoas mais velhas diminuíram. Ah, pode ser. Eu não li o texto ainda, né? Então, ó você vê, galera, ó. Pra mim, eu não sei, mas eu vou ter que ler o texto, mas você já tá fazendo o senso comum aí. Peraí, mais mulheres se tornaram chefes de família. Isso aí pode ser novidade, sim. Tá vendo? Letra D, os dados de residências chefiadas por pessoas mais velhas diminuíram. Pessoas mais velhas, tá? Pode ser novidade. Letra E, os homens mais velhos ocupam cada vez mais a posição de responsabilidade. Isso aqui é novidade pra alguém, gente? Isso aqui é novidade pra alguém, mano? O que eu tô fazendo? Senso comum, falou, galera? Tá vendo? Agora a gente vai ler o texto. Legal? Então, ó, eu vou voltar pro texto. Se você quiser, você vai ler o texto, você para o vídeo e lê o texto pra mim. Falou, galera? Mas nós vamos ler juntos. Então, ó, nessa ideia de senso comum, sem ler o texto, você já eliminou pelo menos umas 3 aí, né? Falou? Vamos lá. Bora. Bora pro texto. Se quiser ler o texto sozinho, para o vídeo. Se quiser você ler comigo, vamos lá. Vamos lá, gente. O que eu queria mesmo, Álvaro? O fato inédito. Eu já sei que é uma pesquisa que está falando lá. Então, vamos lá. O censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, revelou uma mudança significativa na composição familiar do Brasil. Então esse é o fato inédito, né? Ó. Como é que eu sei, Álvaro? Pela primeira vez. Ah, então é inédito. Pela primeira vez, 34,1% das mulheres aparecem como responsáveis pelos domicílios. Quer saber? Eu não vou ler mais nada, mano. Pela primeira vez, né? Então essa pesquisa, então é um fato inédito, né? Por que você quer? Pela primeira vez. Ó, pela primeira vez eu tenho aqui, ó, revelou uma mudança significativa na composição familiar do Brasil. Qual é essa composição familiar aqui, ó? 34,1% das mulheres aparecem como responsáveis pelos homicídios. Opa! Superando o percentual de 25% que ocupa na posição. Então, peraí. Então você vê que, ó, ser chefe de família superou, né? Superou os 25% que ocupa de cônjuge, o companheiro. Superou, né? Acabou? Não vou ler mais nada. Certo, gente? Ó. Qual é o fato inédito já no começo do texto? Mais mulheres, ó, mais mulheres se tornaram chefes de família. Certo? Pela primeira vez, 34% lá. Então você vê, superou a letra B. Dá uma olhada, gente. Mais mulheres se tornaram chefes de família, certo? Então quer dizer, superou a letra B, certo? A letra B não é novidade para ninguém, né? Então a alternativa correta é letra A. Certo, galera? Ah, você não leu o texto de novo? Então, se você quiser ler o texto, para o vídeo aí e lê o texto. Beleza? Pronto, vamos lá, bora. Questãozinha número 12. Ah, aquele textão todo, era só para fazer aquela questão? Sei lá, né? Vamos ver. Questãozinha número 12 está assim, ó. Assinale a opção em que o elemento destacado retoma. Vamos lá. Retoma algo anteriormente dito. Retoma algo anteriormente dito. Ah, vou ter que ir pro texto, né, Álvaro? Vai. Tem que ler o texto. Tem. Retoma algo que foi dito. E já não é a letra A, né? Ó, quando você fala assim, pela primeira vez. Pela primeira vez. Tá retomando alguma coisa que já foi dito? Né? Letra B. Em 2010. Nós vamos ter que ver tudo no texto, né? Em 2010.
Letra C. Os homens ainda são a maioria. 50,9% no comando das residências, somando 37 milhões. Letra D. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul apresentaram as maiores proporções de domicílios unipessoais. Vamos pôr X aqui, galera. Vem cá. Naquele ano. Vamos achar aqui, ó. Vamos achar o naquele ano. Que ano, Álvaro? Tá vendo? Naquele ano, 61,3% dos municípios eram liderados por homens. Vamos ver se esse naquele ano está retomando alguma coisa. Vamos lá? Vamos pro texto, então? Vamos lá, galera. Rapidinho comigo, então. Vou apagar aqui. Você vai ler o texto comigo de novo. Vamos lá. O censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou uma mudança, de novo aqui, ó, a mudança significativa lá, que é naquela, né, na composição familiar do Brasil. Pela primeira vez, tá vendo? Ó, pela primeira vez, não tá retomando nada, tá vendo? Pela primeira vez, 34,1% das mulheres aparecem como responsáveis pelos domicílios, superando o percentual de 25% que ocupa a posição de cônjuge ou companheiro. Em 2010, tá vendo? Tá retomando nada, tá vendo? Porque aqui, ó, o censo de 2022. Em 2010, não tá retomando nada, tá vendo? Em 2010, o cenário era inverso. Certo? 2010 o cenário era inverso. Com 29,7% das mulheres como cônjuge e apenas 22,9% como responsáveis pelos lares. Em termos gerais, os homens ainda são a maioria, 50,9%, no comando das... ainda são a maioria, né? Somando 37 milhões. Tá vendo? Tá retomando nada. Tá retomando nada. Entretanto, as mulheres já apresentam 49,1% das chefes de domicílios, que corresponde a cerca de 36 milhões de lares. Vai ter uma perguntinha sobre isso aqui, falou, galera? Ó. De 2010 para cá, sacou, galera? De 2010 para cá, houve uma redução na diferença Naquele ano, tá retomando o quê, galera? Ó, naquele ano, sim ou não, galera? Percebeu? Naquele ano. Então, naquele ano tá retomando. Então, ó, vem cá, galera. Ó, naquele ano, 2010, né? 2010, 61,3% dos domicílios eram liderados por homens. Naquele 2010. Beleza? Alternativa correta é letra. Bora? Questãozinha de número 13. Essa é a FGV. Aí de novo. Puta, a prova foi tão legal a prova, né? Tem que ter uma questão xarope dessa, né? Tá falando o quê? Assinale a opção em que a relação estabelecida entre os termos difere das demais. Qual que é a diferença aí, certo? A relação... Que relação? Vamos ver que relação? Cônjuge, companheira. Cônjuge, companheira. Que relação é essa, mano? Ó, mais velha, envelhecida. Chefe, responsável. Domicílio, residência. Que relação é essa? De sinônimos. Tá vendo? O que é um cônjuge? É um companheiro, uma companheira. O que é a pessoa mais velha? Ela é envelhecida, ela é mais velha, ela envelhece. O chefe é o responsável. Domicílio é residência. Essa relação é uma relação do quê? De sinonímia. Sinonímia, são sinônimos no contexto. Agora, Estado do Rio de Janeiro. Essa relação é diferente. Peraí, por que essa relação é diferente? Estado. Ó, isso aqui sempre cai na FGV. O Estado. Aí você pega, Álvaro, Estado. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, Estado é um hiperônimo. Hiperônimo. Quem estudou comigo sabe, eu falei, ia cair uma questão dessa. Não nessa maneira, tá vendo? Então, o que é o hiperônimo? É o abrangente, tá vendo? Aí você pega Estado, Álvaro. São Paulo, ó,
Rio de Janeiro, ó, Santa Catarina, ó, Rio Grande do Sul. Então, estado é um hiperônimo. Então, qual é a relação de todos? Sinonímia, sinônimo, 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 sinônimo. E aqui, ó, estado é o hiperônimo e o Rio de Janeiro é o tal do hipônimo. Certo? Essa é a relação diferente. Letra B. Certo? E a pessoa que não se liga no que cai na FGV não sabe nem o que é para fazer. Legal? Alternativa correta é letra B e pau. Questãozinha de número 14. Ixi, função, cara. Função da linguagem. Predominante no texto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí, Álvaro, vamos lá. Função da linguagem, Álvaro. Álvaro, o que é função metalinguística? Vamos lá, função metalinguística. Já põe aqui rapidinho. Função metalinguística, assim, é falar sobre a própria língua. Principalmente na FGV. Tá? Função metalinguística o quê? É a língua explicando a própria língua, o próprio meio. Como assim, ó? Substantivo é uma classe de palavras que dá característica ao seres. Tá falando da língua portuguesa, tá vendo? Então aqui, ó, é uma linguagem, vou por aqui, ó, uma linguagem, ó, linguagem que explain, explica a própria língua. Tô perdendo tempo com vocês aí, para quem não assistiu minha aula, porque quem assistiu já sabe isso aqui, tá? A própria língua. E principalmente na FGV. Como é que é uma função metalinguística? Se fosse um texto falando assim, ó, as 10 classes gramaticais da língua portuguesa são, substantivo, adjetivo, tá falando da própria língua, veja aí, galera. Então são aqueles textos que explicam a própria língua. Tá, Álvaro. Função fática. Função referencial. Vamos já aqui, ó. Vamos já aqui, galera. Essa função é referencial, sim. Por que essa função é referencial? Álvaro, o que é função referencial? Função referencial você pode chamar também de denotativa, tá? Pode ser uma função referencial ou uma função denotativa, tá? Essa função referencial denotativa você vai ver em textos que informam, textos informativos. Então eu vou pegar aqui, ó. A função referencial ou denotativa, ela tem a função de informar, tá? Então você vê, com linguagem clara, certo? Com linguagem clara, sem metáforas, certo? Sem metáforas, são os textos informativos, que têm a função referencial, ou seja, a função denotativa. É uma função informa, galera. Letra C, você viu que o texto era a letra C. Ah, vamos lá, vamos de novo, Álvaro, vem cá. Qual que é o texto mesmo, tá vendo? O que tá pegando aqui, ó? Vem, não tem metáfora, gente. Tá informando a população, tá vendo? Não tem, não tem aquele negócio de emoção. Vai vendo, pessoal. Então já corta. A função emotiva, Álvaro. Cadê a emoção aí? Né? A função apelativa, tá apelando para nada. Esse texto é uma função referencial, e eu já falo para vocês. Esse texto, além de ser uma função, você pode ver que a linguagem é clara, precisa. Legal, né? Falei pra caramba já. Não, Álvaro, vai lá. A alternativa correta é a letra. Álvaro, o que é função apelativa mesmo? A função apelativa tem a função de convencer, tá, galera? A apelativa ela tem que convencer. É propaganda, tá? Compre batom, certo? Viaje bem com a gente, tá? Quer convencer a galera. Então, a apelativa, ela apela. E a emotiva, você já sabe, são as emoções. A alternativa correta é a letra C. Função de linguagem cai em prova de FGV. E pá, bora. 15. Falei pra caramba já. Questão de número 15. Sobre a linguagem usada no texto. Qual que é o texto mesmo, Álvaro? Eita, vamos lá pro texto de novo. Certo? Então, Álvaro, você não queria ler o texto, né, meu? Não, na verdade você não precisa ler, mas você já percebe aqui, ó. Você já percebe que esse texto é cheio de dados, né? Cheio de informações. Não é isso? Informativo, né? Então, ó, você vê, a pessoa
A pessoa tá se informando, dados estatísticos, IBGE, né, meu? Então, ó, o texto está aqui. Sobre a linguagem usada no texto. Uma coisa leva a outra, não é uma função referencial. Letra A. Uma linguagem erudita. Gente, vem cá, erudita nada, hein? Tá? Álvaro, o que é linguagem erudita? Muito sofisticada? Gente, linguagem erudita, muito sofisticada, compromete a clareza. Tá? Álvaro, o que é... Para ser um texto claro, o texto para ser claro, galera, nada a ver com a questão, mas já tendo isso aqui. Ó. Qual é o princípio da clareza? Ó? O que é um texto claro? Porque um texto informativo tem que ser claro, né? Então qual é o princípio da clareza? O princípio da clareza é o seguinte, qualquer pessoa alfabetizada tem que entender o texto sem esforço. Essa é claro, é claro. Se é alfabetizado, você leu aquele texto, se esforçou para entender, aquele texto não está claro, certo? O suficiente. Então, linguagem erudita é aqueles vocabulários sofisticadíssimos que só aquela pessoa conhece, ela achou no dicionário, achou bonita, ela põe lá para ficar bonito. Então tem, linguagem erudita não tem ali. Então, linguagem erudita, que utiliza termos muito precisos, selecionando o público a que se destina, não está selecionando o público coisa nenhuma. Aquilo lá é para todo mundo. Letra B, é uma linguagem formal. Sim, é formal. É formal, não tem gíria ali, né? Linguagem formal, né? Coerente com o veículo de informação e o propósito. Sim, faz sentido. Faz sentido. É uma função referencial, é um texto informativo. Ah, é uma linguagem informal, que torna compreensível a reportagem para qualquer público. Tá, torna compreensível, mas não é informal. Álvaro, o que é a linguagem informal? Informal é como a gente fala, como eu falo com vocês aí, né? Eu mesmo tô usando linguagem informal aqui, né? Letra D, é uma linguagem regional. Não, é pro Brasil inteiro isso aí, cara. Pô, não é regional coisa nenhuma, meu. Não tem regionalismo ali, não. Uma vez que traz dados voltados para... Nada a ver, cara. Nada a ver. Você pode ver que texto informativo, gente, texto claro, preciso, a linguagem, a função referencial, que é para informar, o estudante no Pará, o estudante no Amapá, ele tem que entender a mesma coisa que o estudante do Rio Grande do Sul. Então não tem esse regionalismo aí. Ah, é uma linguagem arcaica. Pronto, não vamos perder tempo com isso, hein, gente? A alternativa correta é a letra B de bola, hein? E uma coisa leva a outra, hein? Você vê, ó. A 14 não é a função referencial. O que é referencial, Álvaro? Denotativo. O que é denotativo? Não tem conotações, não tem figuras de linguagem, não tem. Não, tem que ser uma linguagem clara, porque para o texto ser informativo ele tem que ser claro, preciso, sem frufru, né? E uma coisa leva a outra, tá vendo? Mas tem que ser, lógico, mas é uma linguagem formal, certo? Tem que ser uma linguagem formal, de acordo com a língua portuguesa. Legal, né? Questão de número 16. Ah, olha a concordância verbal aí, gente! Fazia tempo que a FGV não colocava uma questão de concordância. Vamos lá. E tá falando concordância. Ai, que linda essa regra aqui, ó. A maioria... Vem cá, gente. Ó. A maioria dos responsáveis pelos lares é mais velha. Se você estudou isso, para você que não estudou, posso explicar? Pessoal que já estudou isso, deixa eu explicar para quem não estudou isso aí, rapidinho. Ah, mas Álvaro, não vai tomar muito tempo? Ah, põe o vídeo para frente, então. Então. Você que sabe. Mas isso aqui cai, hein? Isso aqui cai, hein, galera? Não tô com pressa, não. Tô com pressa, não. Se liga. Eita, tô querendo apagar aqui. A maioria dos responsáveis. Pega uma caneta e um papel aí que não vai cair sua mão. Se você não tiver com muita preguiça, anota o que eu vou falar para vocês, porque isso aqui cai quando é concordância. Você pega uma frase dessa. Porque isso aqui é batidaço, viu, gente?
Você pega a palavra maioria, sempre a mesma palhaçada, galera. Maioria dos responsáveis. Pode ser maioria, pode ser metade. Se fosse assim, ó, metade dos responsáveis. A maioria dos responsáveis. Parte. Sempre isso aqui, tá? Ó, a maioria dos responsáveis. Grande parte dos responsáveis. Mais da metade dos responsáveis. Tá vendo a palavra maioria, metade e parte? São palavras femininas. Então você pega assim, ó. A maioria é mais velha, tá vendo? Então, ó, pode ver. A maioria é mais velha. Tá bom. A metade é mais velha. Tá bom. Grande parte, a parte é mais velha. Então por que tá velha aí? Porque tá concordando com maioria, parte, metade. Mas, Álvaro, o sujeito é a maioria dos responsáveis. Certo? Dá uma olhada. É a maioria dos responsáveis. E você tem dupla possibilidade. Então, quando no sujeito tiver a palavra maioria, parte e metade, você tem duas possibilidades. Anota aí. Então, primeira é o núcleo sujeito. Maioria, parte, metade, hein? Maioria, parte, metade. Maioria, parte, metade. Então, a maioria é mais velha, metade é mais velha, parte é mais velha. Tá? Velha, beleza. Só que como é dos responsáveis, também pode ser são. Agora vem cá. Os responsáveis são mais velhos. As duas são certas, Álvaro? As duas são certas. Ou concorda com a palavra maioria, parte ou metade, ou concorda, que lindo, gente, olha aqui, ó, concorda com o quê? Com a adjunta de nominal. Então, a maioria dos responsáveis é mais velha, porque a maioria é mais velha. A maioria dos responsáveis são mais velhos. Dupla possibilidade. Quando tem maioria, parte, metade no sujeito, certo? Então, a maioria dos alunos acertou, a maioria dos alunos acertaram, certo? Vamos lá. Enrolou pra quê, Álvaro? Pra falar. E se você sabe essa regra, você já pega a letra A e não lembra mais nada. Porque, ó. Dupla possibilidade de concordância. Já que o verbo pode concordar com o substantivo ou com o núcleo do sujeito. Como assim? Qual que é o núcleo do sujeito? Maioria é o núcleo do sujeito. Metade é o núcleo do sujeito. Parte é o núcleo do sujeito. Ou substantivo, responsáveis. Percebeu? Já era ela. Álvaro, é um caso de desvio de concordância? Não, caso de desvio, coisa nenhuma. Desvio é erro, né? Nem lembra nada. Deve estar escrito outra abobrinha aí. Letra C. É um caso de concordância com o verbo obrigatoriamente nos... Tá vendo? Não é obrigatoriamente não, hein, galera? Dupla concordância, hein? Letra D. É um caso de... Nossa, mano. Abobrinha total. Abobrinha total. Impessoalidade do... Nossa, não, para. Letra E. É um caso de concordância pela ideia e não pela forma. Precisando de leitura atenta do... Olha, galera, isso aqui, ó, leva... Para você entender essa palhaçada aqui, levaria uns 4 minutos. Seriam 4 minutos a menos. Você ia ficar, ai, caramba, será que é isso aqui, mano? Sabe a regra? Pau no gato, galera. Letra A e pau. Bom, 17. Questão de número 17 é a seguinte. Assinale a opção que apresenta a análise correta. Análise correta sobre o elemento destacado. De 2010 para cá, houve uma redução na diferença. Ah, aquela questãozinha que é a cara deles. Tudo sobre tudo. Letra A. Não, mas peraí, mano. Qual que é um advérbio? É um advérbio. Qual que é o termo destacado, Álvaro? Deixa eu destacar para vocês aqui, vai. Tá, esse é o termo destacado. Falou, galera? Volta a fita, então. Volta a fita, hein? Agora tá destacado, vai. É, porque não tava destacado. Agora tá destacado. Destacado é o K, certo? Ó, K.
Então, ó, de 2010 para cá, houve uma redução na diferença. Letra A é um advérbio que indica lugar. De 2010 para cá. Mas vem cá, gente, 2010 não é lugar, né, meu? Se fosse assim, da minha casa pra cá. Se fosse assim, ó, gente, da minha casa pra cá. Aí seria lugar, tá vendo? Minha casa pra cá. Aqui não, aqui é de 2010 pra cá. Mas pra cá lugar? Letra B é uma preposição. Não é preposição coisíssima nenhuma. Aponta, que preposição que aponta pra distância? Distância espacial, porra. Distância espacial é lugar também, porra. Letra C, antecipa algo que ainda será no... Peraí, 2010 pra cá. Letra D, faz referência ao ano em que o texto foi publicado. De 2010 para este ano. Eu vou ficar com essa por enquanto. Letra E, cria uma ambiguidade por apontar para nos... Não tem ambiguidade em nada, gente. 2010 para cá é tempo, né? É temporal. De 2010 para cá, eu escrevi o texto, eu escrevi o texto este ano, então de 2010 para cá, pro ano que eu escrevi. Isso aqui faz uma referência ao ano em que o texto foi publicado, falou, galera? Ah, e se o texto foi publicado em 2025? E se o texto foi publicado em 2026? Vai estar escrito para cá, né, meu? É isso aí. Letra D de dado e... Pau! 18. Questãozinha número 18 tá assim, ó. Assinale a opção que indica... voz passiva, gente. Chega aí, chega aí. Voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Quando fala voz passiva analítica, você já sabe, o que é voz passiva analítica mesmo? Não. Vou por aqui, ó. Voz passiva analítica é o quê? Verbo ser mais particípio. Particípio. Vamos fazer na boca essa parada, ó. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul é o sujeito da voz ativa aqui, né? Ó. Apresentaram. Opa! Apresentaram. Verbo transitivo direto. Sujeito. Verbo transitivo direto. As maiores proporções aqui é objeto direto. Vamos fazer a voz passiva. Peraí. Sujeito. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. O que eles fizeram? Eles apresentaram o quê? As maiores proporções de domicílios unipessoais. Faz agora, galera. Porque a letra A já não serve. Ah, mas a letra A não. Ó. Aqui. Apresentaram-se, não. Voz passiva analítica. Então, lá. O objeto direto vira sujeito. Então, as maiores proporções de domicílios unipessoais, não é apresentaram? Você vai falar, as maiores proporções de domicílios unipessoais foram o que, Álvaro? Foram apresentados ou foram apresentadas? As maiores proporções de domicílios foram apresentadas pelos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. As maiores proporções de domicílios unipessoais, verbo ser e particípio, porque apresentadas. As maiores proporções foram apresentadas pelo agente da passiva aqui. Letra E. Né? Álvaro, por que não é a letra A? A letra A não é voz passiva analítica. Tá vendo? Apresentaram-se. É voz passiva também, né? Mas não é analítica. Analítica é verbo ser e particípio. Letra B. As maiores proporções de domicílios unipessoais eram apresentadas? Não, tem que ser foram, tá? Ah, mas por que não é eram, Álvaro? Porque ali apresentaram. Se fosse apresentavam, aí seria o eram. Mas como é apresentaram, pretérito perfeito, foram apresentados. É o único erro aí, falou? Letra C. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul têm apresentado? Não. Para ser tem apresentado, teria que ser o quê? Para ser tem apresentado. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul
Ó, tem a... Ah, gente, vem cá, mano. Isso aqui é voz ativa, porra. Pra ser voz passiva tem que ser verbo ser e particípio, cara. Olha eu viajando aqui. Letra D. As maiores proporções de domicílios unipessoais tinham sido apresentadas. Tinham sido. Aqui é erro de digitação mesmo, tá, galera? Tinham sido apresentadas. Tinham sido apresentadas. Para ser tinham sido apresentadas, teria que ser lá. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul tinham apresentado. Certo? É simples. Letra E. Rapidinho, ó. Letra E, pau. Ah, Varão, eu não entendi. Você vai estudar, então, ó, voz ativa e voz passiva. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso. Falou lá? Voz ativa e voz passiva. Como colocar a voz ativa para voz passiva. Inclusive os termos verbais. Letra E, pau. 19. 19. Só alegria na casa do pobre. De 2010 para cá, houve o verbo haver. Tá, né, gente? Isso aqui é uma oração sem sujeito, tá? Então, verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Oração sem sujeito. Sujeito não tem, mas o verbo haver é transitivo direto. Álvaro, qual que é o sujeito? Não tem, certo? Por exemplo, havia 3 pessoas na sala. Houve várias reclamações. Tá vendo? Esse verbo não vai pro plural, tá vendo? Houve muitas reclamações. Houve várias reduções. Houve uma redução. Verbo haver no sentido de existir, não vai plural. Oração sem sujeito. Porque esse verbo é um verbo impessoal. Mas ele não deixa de ser transitivo. E se ele é um verbo transitivo direto, uma redução é objeto direto. Certo? Aí você fala, ah, Varô, qual que é o termo, o elemento destacado? Volta a fita. Plá, 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 plá. Já dei spoiler. Dei spoiler, agora você vai acertar. Agora você vai acertar. O elemento destacado é esse aqui, ó. Ó, 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 ó. Então vai, faz de conta. Vai. Eu não falei nada, hein? Não falei nada. Para o vídeo e faz. Não falei nada. Para o vídeo e faz. Questãozinha de número 19. Mano, 19, Álvaro. 19. Tá? 19, 19, 19. Faz aí, pô. Fez. Em de 2010 para cá, houve uma redução na diferença. O elemento destacado é verbo, haver. Verbo transitivo direto. Tem sujeito, Álvaro? Não. Álvaro, o que é esse de 2010 para cá? Adjunto adverbial. Sujeito inexistente, não tem sujeito. O verbo haver no sentido de existir não tem sujeito, mas ele é um verbo transitivo direto. E qual que é o termo destacado? Vai para o abraço, certo? Verbo transitivo direto, objeto direto. X nela, letra A e pronto. Certo? Não vou mais explicar, não. Pronto. 20. Questãozinha número 20, galera. Sobre o trecho. Em 2010, o cenário era inverso. O cenário era inverso. Com 29% das mulheres como cônjuges e apenas como responsável pelo... Assinale a opção em que o prefixo da palavra em destaque, essa é a palavra em destaque, falou, galera? Beleza? Então para o vídeo aí. Faz. Inverso. Assinale a opção em que o prefixo verso, prefixo, ó. Certo? Inverso. Verso inverso. Então, assinale a opção em que o prefixo da palavra em destaque apresenta valor diferente. Então, já vamos pegar aqui, ó. 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 Visível, invisível. Peraí, visível é o que se vê. Invisível é o que não se vê. Tá.
Ativo. Opa, ativo. O cara é ativo. Se ele não, se ele age. Então, se ele é inativo, é porque ele não age. Ah, tá, entendi. Então quer dizer que sim tem ideia de não, né? Verso, não, ele vai, é verso? Não, ele é inverso. Ah, é sentido contrário, né? O cara é seguro? O cara é seguro. Não, ele é inseguro. Ele não é seguro. Ah, inodoro. Inodoro? O que é inodoro, né? A água é inodora, certo, gente? Infiltrado. Pergunto pra vocês, gente. Uma pessoa, ó, ele é filtrado? Não, ele não é filtrado. Percebeu a ideia de. Ó, olha esse aqui, ó. Ó. Ai, FGV, cada ideia, hein, mano? Cada ideia, hein? Então, ó, por que que infiltrado? Porque, ó. Ah, isso aqui foi filtrado? Então, pensa comigo. Se você vai na ideia, se você colocasse. Se você não colocasse a letra C, tá vendo? É visível? Ele não é visível, ele é invisível. Não é visível. Ele é ativo? Não, ele não é ativo, ele é inativo. Não, não, não. Tá vendo? Ele é seguro? Não, ele não é seguro. Ah, Cávaro, o que é inodoro? Inodoro, que não tem, certo? Ó, a água. Põe aí, gente. O que é uma coisa inodora? Certo? Você vai ver. Que não tem alguma coisa. Não tem o quê? Inodora. A água é inodora. Água é mais o quê, gente? O que vocês acham? Água. Ramon, água é o quê, mano? Água. Insípida. Insípida. Ó, o Ramon me ajudando aqui, galera. A água inodora é insípida. Procura aí, mano. Não é alguma coisa. Incolor. Incolor. Ah, boa, tá vendo? A água é incolor, não tem cor. Insípida e inodora. Já enrolei pra caramba, né, gente? Filtrado. Essa água é filtrada? Não, ela é infiltrada. Não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Então esse in aqui não tem nada a ver com os outros, porque isso aqui quer dizer o quê? Não. Ó, não. Não. Ó, não. Ó, não. Não. É isso, galera. Tudo é não aí. Então a alternativa correta é a letra C e yes! Gente, põe aí pra mim. Põe aí pra mim. A prova foi fácil? A prova foi difícil? Quantas você acertou? Pra quem não fez a prova, fez agora. Você acertou quantas de 20? Você que estudou comigo e fez a prova de IBGE, foi bem na prova? Põe aí, eu quero saber, galera. Quero saber. Põe aí, eu tô curioso. Tô curioso. Certo? Agora, quem deve estar curioso são vocês que tem que comprar, comprar o curso Academia de Português do próprio Álvaro Ferreira. Sou Joe. É um curso completo, hein, galera? Eu tenho um curso completo aí, hein? Para português para concurso. O pessoal fica me perguntando lá no WhatsApp. Ah, Marão, como é que eu faço para comprar o curso? Olha o link aqui, galera. O pessoal me pergunta no Instagram. Como eu faço para adquirir o curso? Olha o link aí, pô. Hã? Então, é um curso, tem teoria, lógico, né? E muitas questões. Certo? Esquematizadinho, vai do basiquinho até o. Vai na manha, tá, gente? Vai na ordem, tá? Ah, agora esse curso para quem começar do zero também serve, porque você vai começar lá e você vai ficando, ó, faixa branca, faixa amarela, faixa verde, faixa marrom, até ficar, ó, faixa preta. Dá uma olhadinha, esse curso é completo e é vitalício, vai ficar com ele para sempre. Eu tenho o português focado na FGV também. Esse aqui é só para FGV. Porque você sabe. Ah, essa prova foi até legal. Mas tem prova da FGV, galera, que só eles pedem aquela palhaçada. É legal também porque você vai ver como é que eles pedem. A FGV pede diferente das outras bancas. O link tá na descrição do vídeo, também tá. Esse curso agora é vitalício? Também é vitalício. Tá? É atual? Pô, se é atual, vou atualizando sempre. Né? Dá uma olhadinha aí. Muito bem. Agora, na faixa, é a super aula gratuita. Esse aqui é na faixa. Na faixa, galera. Ó. Ah, se você que tá vendo agora, se você se inscrever, não vai pagar nada, você vai receber essa aula às 19 horas. Então, só para quem tiver inscrito aí. Falou, galera? Como virar faixa preta em português para concurso? Ah, é aula. Não, eu vou explicar para você como é que você estuda, pô. Qual é a ordem, tá? E eu vou te explicar para você, como não se estuda também, tá? Que a pessoa acha que tá estudando pra caramba, tá estudando errado, não adianta, hein? Beleza? Na faixa. Recebe essa aula aí às 19 horas. Legal? Na faixa também
é o simuladinho que você vê ao vivo toda terça-feira às 3 horas da tarde. Ah, Varão, eu não posso assistir. Fica gravado, tá? Então, ó, ao vivo é às 3 horas da tarde na terça-feira. Se você não pode assistir, vai ficar gravado. Vai ficar na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo sai do ar. O pessoal me fala, ah, Varão, aquela prova. Domingo sai do ar. Isso aqui, ó, é só até domingo. Agora, se você se inscrever, é na faixa também, você recebe o PDF na segunda. Certo, galera? Então, ó, você entra no grupo. Aqui, o grupo não é pra ficar conversando, não. É o grupo só pra você receber o PDF na segunda-feira. Então, toda segunda-feira você recebe um PDF pra fazer. Aí você pode assistir ao vivo ou assistir gravado. Falou, galera? Domingo sai do ar. Então é na faixa, galera. Ó, nós já estamos no simulado de número... Tem uns 60 simulados já, por aí. Falou, galera? Não lembro agora. Bora! Legal? Galera, chegou até o fim? Prova pra mim que você chegou até o fim. Fala pra mim. Álvaro, eu assisti essa correção e achei uma porcaria. Escreve aí, escreve aí. Álvaro, é o seguinte, eu tô com o saco cheio de ouvir sua voz. Escreve aí, escreve aí, escreve aí. Não tem problema. Agora, se você gostou, dá um likezinho. Dá uma força pra mim. Se você não gostou, dá um... Escreve aí, mete o pau. Valeu, galera. Abraço. Até semana que vem. Beijo do bonitão e... Tchau. Vai, Corinthians.